Paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Presença de Deus. Se você é novo aqui no canal, toda quinta-feira a gente tem live às 7h30 da noite, a live dos nossos cultos. E você é mais que convidado para participar, para estar assistindo aos nossos cultos. E toda semana a gente tem um vídeo aqui no nosso canal de devocional com uma palavra para nos aproximar cada vez mais de Cristo. E hoje é um vídeo de devocional, então vamos lá. A gente vai ler hoje em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 10 ao 16, que vai dizer assim: Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Amém. Então, a gente leu aqui uma parte, alguns versículos, da carta que Paulo escreveu para a igreja em Galácia. E Paulo, só recapitulando, Paulo, ele era um soldado que perseguia os cristãos, mas a partir do momento que ele foi encontrado por Jesus, que ele conheceu a Jesus, ouviu a voz de Jesus falando com ele, ele foi transformado de dentro para fora. E ele passou de perseguidor para seguidor de Jesus, e ele pregava o evangelho por onde ele passava. E aqui, Paulo, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Galácia. E algo que me chama a atenção aqui é o que ele fala no versículo 10. Inclusive, é o tema do nosso devocional de hoje. Então, o tema do nosso devocional de hoje é: quem eu quero agradar? Será que eu tenho buscado agradar ao Senhor? Ou eu tenho buscado agradar às minhas vontades? Buscado agradar os meus desejos? Buscado agradar as pessoas ao meu redor? E o que me chama a atenção aqui é exatamente esse versículo tema, que é o versículo 10, que Paulo vai dizer: Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Deus. Amém. E, lendo essa passagem me fez refletir muito. Quantas vezes a gente na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, enfim, por onde a gente passa, a gente já passou por uma situação onde a gente às vezes estava numa rodinha com amigos e alguém deles falava algo que é contra os nossos princípios, é contra o que o Senhor fala pra gente fazer. E quantas vezes a gente não concordou com essas pessoas que estavam falando isso pra nos aproximar cada vez mais delas, pra ser aceito nos nossos grupinhos, sabe? Quantas vezes a gente deixou de fazer algo que o Senhor tocou no nosso coração por medo do que as pessoas iam falar, sabe? Por medo de ser julgado, por medo de muitas pessoas se afastarem de nós. E o que eu imagino aqui é que quando Paulo se converteu, quando Paulo começou a buscar o Senhor, a anunciar o evangelho, eu imagino que os amigos dele deviam falar pra ele, sabe? Eu imagino como ele deveria ser julgado pelos amigos dele, como deve ter sido difícil para Paulo passar por tudo isso, sabe? Constantemente sofrer, estar próximo de influências que afastam ele do Senhor, mas ao mesmo tempo ele se mantém firme na presença dele. E é assim que a gente deve ser, irmãos. Cada vez mais, independente do lugar onde a gente esteja, que a gente venha ser firme no nosso posicionamento. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos chama para ser sal do mundo e luz da terra. Sabe, que a gente venha fazer diferença por onde a gente passar. Que a gente não venha ser mais uma multidão, sabe? Que a gente não venha somente concordar com o que as pessoas estão falando, mas que a gente realmente venha fazer a diferença e mostrar a palavra do Senhor. Que
que a gente realmente venha ser luz na vida das pessoas, sabe? Que a gente não venha ter medo do julgamento das pessoas, porque aqui onde a gente leu, fala que se a gente tivesse querendo agradar as pessoas, a gente não ia seguir a Cristo. E algo que eu acho muito incrível, muito lindo, é o que Paulo vai dizer no versículo 15. Ele diz: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Olha que privilégio, gente. A gente foi chamado para servir ao Senhor. A gente foi chamado para viver uma vida com Ele. A gente foi chamado para fazer a diferença por onde a gente passasse. Então, que a gente não venha deixar o medo nos afastar da presença dEle. Deixar o medo nos afastar e nos impedir de nos posicionar. Sabe, às vezes um posicionamento que a gente faz pode mudar a vida de uma pessoa. Sabe? Tem uma frase que eu acho muito linda, que fala que a gente prega e se precisa a gente usa palavras. Porque o nosso testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Não tô falando que a gente não deve falar do amor dele, a gente deve com palavras também. Mas o nosso testemunho diz muito, irmãos. Sabe, às vezes as pessoas a gente pode não perceber, mas às vezes as pessoas olham pra gente e vê algo diferente, que é a presença do Senhor. Então, que a gente não venha se deixar contaminar pelas coisas desse mundo, mesmo a gente vivendo aqui, mas que a gente venha fazer a diferença por onde a gente passar. Que por onde a gente passar, as pessoas possam ver o amor do Senhor através das nossas vidas e que elas venham buscar cada vez mais estar mais próximos dele. Amém? Então, que nesse dia você venha refletir, venha fazer essa reflexão. Quem eu tenho querido agradar, sabe? Será que eu realmente tenho querido agradar a Cristo? Querido viver uma vida com Ele? Buscado, sabe, ser mais próxima dele? Ou eu tenho buscado agradar as pessoas? Tenho buscado agradar os desejos do meu coração? Que a gente venha refletir e a gente venha buscar agradar o Senhor, nos aproximar cada vez mais dele, sabe? Porque só pela misericórdia dele, pela graça dele que a gente tá aqui hoje. Então que a gente vai dar o nosso melhor pra ele, porque ele deu o nosso melhor por nós. Ele se entregou naquela cruz por amor às nossas vidas. Então que a gente vai fazer a diferença por onde a gente passar. Amém? Essa foi um breve devocional, uma palavra muito breve, mas que você, onde estiver, possa se aprofundar mais, se interessar mais pela palavra dele e que você venha refletir, sabe? Que eu espero que essa palavra tenha tocado a vida de vocês, assim como tocou a minha, e que o Senhor venha abençoar muito vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, participe dos nossos cultos. E aqui na nossa bio tem o nosso canal no WhatsApp e perfil no Instagram. Então que você venha seguir a gente nas nossas redes sociais. E Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado.